destaque. Tá marcado. Está marcado já o 7? Ah, não, 7 não. Tá, eu tenho um destaque no parágrafo 2º e 5º, tá? Desse Isso. no anterior, né? Esse daí é o artigo 5º. 5º. Também. Conselheiro, vamos... Também. Isso, o artigo 5º também. Já que não foi me dar a vista. Capítulo 3 das atribuições, seção 1 do Presidente. Artigo 6º. São atribuições do Presidente do Conselho Superior do IFB. 1. Presidir as sessões plenárias do CS e IFB, dirigindo os trabalhos, cumprindo e fazendo cumprir o presente regimento e aprovar a pauta das reuniões. 2. Convocar reuniões ordinárias, extraordinárias ou solenes do Conselho. 3. Dirigir as discussões, concedendo a palavra aos conselheiros ou convidados eventualmente presentes, coordenando os debates e nele intervindo para esclarecimentos. 4. Resolver questões de ordem ou submetê-las ao Conselho quando entender necessário. 5. Impedir debate durante o período de votação. 6. Dar posse aos membros do CSFB e seus respectivos suplentes. 7. Declarar a perda de mandato de conselheiros nos casos previstos no artigo 11 deste regimento, bem como o impedimento legal regimental ou a vacância de conselheiro. Tem o destaque. 8. Constituir câmaras designando seus membros. 9. Tem o destaque Velar também. pelo respeito ao Estatuto do IFB. Destaque no 9. Tem o destaque também. No 8 ou no 9? No 2, no 7, no 9 9. e no 8. Vamos lá. Tá voltando. É o 9, nós não precisamos voltar. É no 9 é no 8 também. Representar o CS em reuniões e demais situações oficiais. 11. Antecipar, prorrogar ou encerrar o expediente nos casos urgentes ad referendo do Conselho. 12. Autorizar a participação de pessoas não pertencentes ao CS-FB nas reuniões como ouvintes. 13. Validar licença aos conselheiros nos casos previstos da Lei 8.112, nos regulamentos estudantis e nas legislações específicas das demais carreiras. 14. Supervisionar as audiências de distribuição. 15. Assinar as súmulas das sessões do Conselho. 16. Despachar o expediente do Conselho. 14 eu tenho também. 17. Praticar em caso de urgência ato administrativo de competência do Conselho Superior IFB, submetendo ao referendo deste na primeira sessão que se seguir. 13 e 14 tem destaque. Eu tenho inclusão de dois pontos. 15 e 16 também. Tem uma proposta. Em vez de se colocar as atribuições logo em seguida, que nós tivéssemos a inclusão de um capítulo 3 falando sobre a estrutura. Porque nós passamos falando logo das atribuições e não falamos da estrutura. No regimento anterior nós temos lá presidente, conselheiros, né? Então assim, nós temos uma proposta que em vez de... Vamos elencar os destaques, depois a gente entra. Sim, mas é nesse sentido. Então inserir, né? Diversão. É inserção. A inserção antes da Inserção de atribuição do capítulo. presidente. Exatamente. Vai. 19. Praticar os demais atos previstos em lei e nesse regimento. Parágrafo único. Em caso de impedimento ou ausência do presidente do CS-IFB, presidirá o Conselho substituto eventual, previamente nomeado, do titular do cargo de reitor do IFB, na condição de suplente. Seção 2. Dos conselheiros. Artigo 7º. Os membros do CS-IFB serão empossados na primeira reunião do mandato que se inicia, mediante assinatura de termo de posse, o que deverá acontecer em até 30 dias após a conclusão do processo de eleição e indicação dos novos membros. Artigo 8º. Compete aos conselheiros: 1. Participar das reuniões do Conselho Superior, contribuindo no estudo, nas discussões e na busca de soluções de consenso do Conselho. Artigo 7 tem isso. 2. Exercer o direito de voto nas tomadas de decisão. 3. Relatar, mediante emissão por escrito de parecer e
a ser submetido à aprovação do Conselho as matérias que lhe tenham sido encaminhadas pelo presidente. 4. Manter o endereço profissional e de correio eletrônico atualizados junto à Secretaria do Conselho Superior. 5. Guardar sigilo dos seus atos, das suas deliberações e das providências determinadas pelo IFB ou pelos seus órgãos que Tem têm destaque. caráter reservado na forma da lei. 6. Declarar motivadamente com 3 dias úteis de antecedência os impedimentos, Suspeições. as suspeições ou incompatibilidades que lhe afetem, para que a presidência do CSFB possa convocar os suplentes ordinalmente nomeados, comunicando-os de imediato à Tem presidência. destaque. 7. Manter o tratamento respeitoso com relação à representatividade, ao pensamento e às colocações de outros conselheiros, Destaque. evitando comentários e atos que constituam ofensa de qualquer tipo a terceiros. Destaque. 8. Acessar os processos submetidos ao CSFB por meio de endereço eletrônico fornecido pela Secretaria. Artigo 9º. Destaque. São prerrogativas dos conselheiros. 1. Eu tenho um acréscimo dos conselheiros de 1, 2, 3, 4, inserção. Desculpa. Exceção. Inserção. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Acima, né? 7, 8, 9. No artigo abaixo, né? É, o artigo 9. 9 No artigos. nono. É no nono isso tudo? Isso. 9 artigos. Desculpa, mais. 9, 10, 11. E no artigo 9º, né? É isso, As competências ou prerrogativas? é? Dos conselheiros, é. É, mas é que o No artigo nono, os oitavo. dois são dos conselheiros. Pois é no nono, né, que você está falando. O oitavo são competências, o nono Das prerrogativas. competências. As Ah, competências. então é no tá oitavo, é no acima. no oitavo. É, oitavo. É, inserção no artigo acima. Oitavo. Não, 9. Artigo 9. São prerrogativas dos conselheiros. 1. Solicitar à presidência informações do IFB que sejam afetas às suas atribuições no Conselho Superior do IFB. 2. Efetuar com prévio agendamento visitas às instalações do IFB. Destaque no nome inteiro. 3. Utilizar materiais e serviços de apoio do IFB necessários ao pleno exercício de sua função. 4. Propor convocação de técnicos especialistas, representantes de entidades ou autoridades para prestar esclarecimentos afetos a um processo em discussão. Pedido este que poderá ser individual ou coletivo. 5. Propor advertência a conselheiro que venha a causar perturbação ao andamento das reuniões de forma lesiva ou constrangedoras a outros conselheiros. 6. Perder vista dos autos de processos em apreciação nos termos desse regimento. Parágrafo Tem 1º. destaque no quinto, viu? Eu tenho destaque em todos agora. Os pedidos de vista a um processo só poderão ser feitos na primeira reunião em que o processo for efetivamente discutido. Segundo, o pedido de vista deverá ser cumprido com voto de vista direcionado ao presidente do Conselho em até 10 dias antes da próxima reunião das câmaras setoriais. Terceiro, a ausência do voto de vista caracteriza a abstenção de voto. Quarto, todos os conselheiros que pedirem vista a um processo receberão uma cópia deste e ficam obrigados à declaração de voto no prazo definido nos termos do parágrafo 2º. Quinto, o suplente somente poderá pedir vista se tiver participado da reunião de Câmara que discutiu o processo e tiver assegurado a sua presença na reunião em que deverá proferir o voto. Artigo 10º. Perderá o mandato do conselheiro que 1. Faltar injustificadamente a 2 reuniões consecutivas ou a 4 alternadas do Conselho Superior, vir a ter exercício profissional ou representatividade diferente daqueles que determinem sua designação. 3. Em sendo servidor do IFB em caso de aposentadoria. 4. Em sendo discente do IFB em caso de perda do vínculo com a instituição. 5. For condenado em processo disciplinar conforme estabelecido no parágrafo 2º. Destaque. Destaque em todo. 5º,
Se durante o cumprimento do mandato algum membro eleito ou indicado do Conselho for acometido de impedimento definitivo. Destaque. Parágrafo 1º. Consideram-se faltas justificadas as previstas em lei, bem como as decorrentes de viagem a serviço do IFB, participação em cursos, congressos, seminários e outros eventos ligados às atividades profissionais do conselheiro, quando devidamente autorizado pela administração, em caso de membro interno ou pelo órgão de origem, em caso de membro externo, e as decorrentes licenças concedidas pelo CSFB, conforme inciso 8º do artigo 7º desse regimento interno. Parágrafo 2º. O presidente do Conselho Superior instaurará uma comissão disciplinar que instruirá o processo e apresentará relatório quando solicitado por qualquer conselheiro ao presidente do CSFB, em casos em que a maneira de agir ou de falar que denota pudor, moralidades, haja desrespeito de um conselheiro para o outro. Destaque. Artigo 11º. A renúncia ao cargo de conselheiro deve ser formulada por escrito à presidência do CSFB, que a comunicará ao Conselho na primeira reunião que se seguir, informando a convocação do suplente ou vacância na ausência do suplente. Destaque. Artigo 12º. São atribuições do conselheiro quando for relator. 1. Apreciar e emitir pareceres sobre processos a ele submetidos. 2. Submeter à presidência quaisquer questões de ordem para o bom andamento dos processos. 3. Apresentar o relato e voto até às 12 horas do 7º dia que antecede a reunião do Conselho Superior. 4. Praticar os demais atos de sua competência previstos na lei e nesse regimento. Eu tenho a proposta de readequação desse artigo. O artigo todo? Todo. Artigo 13º, seção 3 da Secretaria-Geral. Artigo 13º. A Secretaria do CSFB terá um secretário ou uma secretária, escolhido ou escolhida pelo presidente, entre os servidores do IFB, que assegure a assessoria e o apoio técnico e administrativos necessários à preparação e à execução de sua gestão administrativa das atividades do Conselho Superior, da presidência do Conselho Superior do IFB, dos conselheiros e das câmaras nos termos previstos nesse regimento. Destaque. Artigo 14. Compete ao secretário: 1. Elaborar as súmulas das reuniões do Conselho. 2. Preparar o expediente para os despachos da presidência. 3. Transmitir aos membros do Conselho Superior os avisos de convocações do Conselho quando autorizados pelo presidente. 4. Ter sob sua responsabilidade toda a correspondência do Conselho. 5. Encaminhar pedidos de informações quando requeridas nos processos. E 6. Organizar para aprovação do presidente a ordem do dia para as reuniões do Conselho. Seção 4 das câmaras. Tenho destaque nesse, por completo, acréscimo e modificação. Artigo 14. É desse das atribuições da Secretaria do Conselho. Que acabou de ler. Seção 4 das câmaras setoriais permanentes. Artigo 15º. As câmaras setoriais, constituídas por conselheiros, atuarão como órgãos de apoio de caráter consultivo, com fim a subsidiar o CSFB em suas decisões para assuntos de natureza acadêmica e administrativa. Parágrafo 1º. Os pró-reitores, assim como outros especialistas capazes de contribuir para a apreciação dos processos em pauta, poderão ser convidados a participar das reuniões das câmaras com direito à voz. Parágrafo 2º. Tenho. Já está nas câmaras? Então você acaba de ler errado. Parágrafo 2º. Cada uma das câmaras setoriais permanentes será formada por, no mínimo, 15 conselheiros. Destaque. Eu tenho destaque e alteração, proposta de alteração em toda essa sessão. Todos os artigos. Artigo... Todos os incisos. Artigos e incisos. Artigo 3º. Parágrafo 3º. Nas câmaras, busca-se-á a participação proporcional, preservando sempre que possível a representação das diversas categorias funcionais.
Artigo 16º. O Conselho funcionará regularmente com 2 câmaras setoriais permanentes. Educação, que abre parênteses, ensino, pesquisa e extensão, e gestão e finanças, com obrigação de apresentarem à presidência seus pareceres elaborados por um conselheiro relator. Parágrafo 1º. Os conselheiros das câmaras setoriais permanentes serão integrados por adesão ou por indicação dos conselheiros na reunião de posse. Artigo Destaque em parágrafo. Destaque. Artigo 17º. As câmaras serão constituídas na forma e com atribuições previstas neste regimento, cabendo-lhes a atribuição de discutir proposições sujeitas à deliberação que lhes forem distribuídas. Parágrafo 1º. Na sessão de constituição de cada Câmara será eleito por maioria absoluta um coordenador com a determinação do início e do término do mandato correspondente. Parágrafo 2º. As câmaras setoriais reunir-se-ão com 14 dias de antecedência à reunião do Conselho Superior, em horário não coincidente entre si. Artigo 3º. Nos casos de renúncia ou vacância ou impedimento definitivo de qualquer dos membros das câmaras, proceder-se-á à indicação de novo membro com mandato pelo período que se restar do substituído. Artigo 4º. Sem prejuízo às atribuições das câmaras, poderá o coordenador da Câmara, quando lhe parecer urgente ou relevante, adotar singularmente ou mediante delegação especial medidas ou providências que pareçam necessárias ao desempenho das competências respectivas. Artigo 5º. Serão disponibilizados os meios necessários para a transmissão online das reuniões de Câmara para a comunidade. Artigo 18º. A Câmara, dentro de seu âmbito específico de atuação, poderá solicitar à presidência que sejam colocados à sua disposição servidores para auxiliar nos trabalhos que lhes são afetos, sem prejuízo das funções dos requisitados e na medida de sua disponibilidade. Parágrafo único. Qualquer Câmara poderá propor a sua dissolução. Título 3 da Organização dos Trabalhos, capítulo 1 das Proposições. Artigo 19. Os conselheiros poderão apresentar por escrito proposições para serem incluídas na ordem do dia a ser estabelecido. Parágrafo único. Toda e qualquer proposição para constar na ordem da reunião deverá ser apresentada por escrito à Secretaria do Conselho Superior e com antecedência mínima de 8 dias úteis em relação à reunião das câmaras setoriais. Capítulo 2 das reuniões. Artigo 20. O CSFB, composto por membros titulares ou suplentes, reunir-se-á ordinariamente a cada 2 meses, conforme calendário aprovado anualmente, e extraordinariamente quando convocado por seu presidente ou por 1/3 mais um de seus membros titulares empossado, com indicação da pauta de assunto a ser considerado na reunião. Parágrafo 1º. As reuniões do CSFB poderão ser ordinárias, extraordinárias ou solenes. Segundo, as reuniões de caráter solene são as que se realizam para comemorações ou homenagens especiais, ou ainda para a recepção de altas personalidades. Artigo 21. A convocação para as reuniões deverá ser feita por aviso individual e por escrito, com antecedência mínima de 5 dias para os titulares e de 3 dias para os suplentes, salvo em casos que demandem um pronunciamento urgente do Conselho. Nesse caso, a convocação será feita com antecedência de 24 horas. Artigo 22º. As reuniões do Conselho terão a duração de 4 horas, podendo ser encerrada antes, se esgotada a pauta, ou prorrogadas por proposição do presidente ou requerimento de qualquer de seus membros. Parágrafo único. A prorrogação da reunião deverá ser aprovada por no mínimo 1/3 mais um dos conselheiros para a manutenção do quórum mínimo. Artigo 23. As reuniões do Conselho, salvo para os casos de sigilo previstos em lei e não havendo impedimentos de ordem técnica, serão gravadas em vídeo e áudio, transmitidas ao vivo e abertas à participação da comunidade escolar sem direito à voz e voto. Parágrafo 1º. Poderá ser disponibilizado espaço no IFB para livre assistência da transmissão. Segundo, os interessados em participar presencialmente da reunião do Conselho devem solicitar acesso a esta com antecedência mínima de 3 dias. Terceiro, os participantes externos, convidados e membros da comunidade escolar terão garantidas no mínimo 10 vagas com teto possível definido
pelo espaço físico. Destaque no parágrafo 3º. Se o número de participantes externos for igual ou inferior ao teto possível de participantes, todos ficarão contemplados com a presença na reunião. Quinto, se houver mais participantes externos do que o teto possível, a Secretaria do Conselho realizará um sorteio público entre os que requererem participação em local e data a serem divulgados no portal do IFB. Tá. Tudo isso aí que tem teto possível, eu tenho sugestão de redação. Tá? Terceiro, quarto, quinto. Sétimo, os convidados não entram no sorteio, tendo sua presença garantida. Oitavo, a partir das 12 horas do quinto dia em que se antecede a reunião do Conselho, deverá ser divulgado, em lugar de destaque, no sítio eletrônico do IFB, a data, o horário e o local da reunião, sua pauta, as regras para a participação presencial e as formas de livre assistência da transmissão ao vivo quando houver. Nono, as informações serão acompanhadas de mensagem que motive a participação da comunidade interna. Décimo, a participação presencial nas reuniões do Conselho deverá ser solicitada nos protocolos do IFB por meio de preenchimento de formulário próprio ou por correio eletrônico endereçado à Secretaria do Conselho, que terá um prazo de 48 horas para confirmar o recebimento. Artigo 24. O encerramento da reunião dar-se-á com a assinatura da súmula da reunião, que será publicada no sítio do IFB na Rede Mundial de Computadores. Parágrafo único. A gravação da reunião ficará disponível na Secretaria do Conselho para quaisquer interessados. Artigo 25. Cada reunião terá 4 momentos distintos, a saber: a. Verificação de existência de quórum mínimo de 50% mais um dos membros do CSFB para instalação da sessão. Destaque no B. Expediente. C. Ordem do dia. D. Informações gerais. Parágrafo 1º. O Conselho Superior será instalado em primeira chamada com a participação de todos os seus membros. Segundo, em seguida a última chamada após 30 minutos do horário de convocação com a presença do quórum mínimo. Terceiro, se decorridos 30 minutos de horário previsto para o início da reunião não houver um quórum mínimo, o presidente deverá instalar os trabalhos, lavrando-se termo no qual se consignarão o nome dos membros presentes, sendo imediatamente convocada nova reunião na forma regimental. Quarto, o expediente constará das comunicações da presidência referente a correspondências recebidas e expedidas de interesse do Conselho e de qualquer outro assunto que envolva matéria que não contraste na ordem do dia. Não constante na ordem do dia. Quinto, para esse segmento da reunião está reservado um tempo de 15 minutos. A ordem do dia será constituída pela apresentação, discussão e votação das matérias colocadas em pauta, com duração prevista de 3 horas e 15 minutos. Sétimo, o momento de informações gerais constituir-se-á de informações, pedidos, esclarecimentos e quaisquer outros assuntos de interesse do Conselho do IFB, feito pelos conselheiros, não podendo esse momento exceder 30 minutos. Artigo 26. Inclusão de parágrafo nesse. De cada sessão plenária do CSFB será redigida súmula pelo secretário ou secretária em que constem data da reunião, nome do presidente e dos demais conselheiros presentes na instalação dos trabalhos, principais assuntos tratados e suas deliberações, número de processos apresentados em mesa. Parágrafo 1º. Na súmula constará a relação dos processos julgados, especificando se as votações forem por maioria ou por unanimidade, devendo constar o número exato de votos emitidos, o sentido de cada um deles, constando ainda a relação de processos adiados e dos pedidos de vista, bem como assinaturas previstas no artigo 26 desse regimento. Parágrafo 2º. O conselheiro, apoiado por outros 3, poderá solicitar votação nominal, devendo este ser aprovado em plenário. Eu tenho nova proposta de redação a todos os artigos dessa sessão. Sessão inteira, capítulo 2, das reuniões. Sim. Algumas são semelhantes e as outras são inclusivas. Então, deixei para me manifestar no final por causa disso. Alguém deseja prosseguir? Pode ser. Pode ser. Então vai,
Capítulo 3, da distribuição de processos, artigo 27. Os pedidos, as propostas de atos normativos e os processos regularmente registrados serão, quando for o caso, apresentados à distribuição. Parágrafo 1º. A distribuição será feita sob a supervisão do coordenador de Câmara, por sorteio e por classe de processo. O sorteado, o relator, ser-lhe-ão imediatamente atribuídos os autos. Parágrafo 3º. Não se submeterá à distribuição a proposta de ato normativo proveniente de Câmara ou decorrente de apreciação de processo já distribuído. Artigo 28. A distribuição se fará entre todos os conselheiros, inclusive os ausentes, excetuando o presidente. Parágrafo 1º. Os processos distribuídos aos conselheiros permanecerão a eles vinculados, ainda que ocorram afastamentos temporários, ressalvada a hipótese de medida urgente que necessite de solução inadiável. Parágrafo 2º. Nesse caso previsto no parágrafo 1º, adotadas pelos substitutos as providências que se fizerem necessárias, os autos retornarão ao relator sorteado assim que cessar o motivo do afastamento. Parágrafo 3º. Na hipótese de afastamento temporário do relator por período superior a 30 dias, os processos poderão ser redistribuídos a pedido do coordenador ou do presidente do Conselho Superior. Parágrafo 4º. O exercício do cargo de coordenador de Câmara não exclui o conselheiro da distribuição de processos. Artigo 29. O parecer do relator deverá ser numerado sequencialmente e redigido de forma concisa, conforme modelo em anexo, contendo a cabeçalho de identificação do nome do interessado, nome do relator, número do processo em análise, número do parecer. B. Resumo do conteúdo. C. Conclusão com fundamento de fato e direito. D. Data e assinatura. Capítulo 4. Da tomada de decisões. Artigo 30. As matérias submetidas à deliberação do Conselho serão decididas preferencialmente por consenso. Parágrafo 1º. Não havendo consenso, as matérias serão submetidas à votação e decididas por maioria simples de conselheiros presentes, prevalecendo o voto de qualidade do presidente do Conselho no caso de empate. Parágrafo 2º. Não será admitido voto por procuração. Artigo 31. Na sessão plenária, as apreciações observarão preferencialmente a seguinte ordem. Inciso 1º. Medidas de urgência. 2º. Apreciação de votos de processos com pedido de vista. 3º. Relato e voto dos demais processos. Parágrafo único. Em caso de urgência, o presidente poderá indicar preferência para apreciação e ou inversão de pauta. Artigo 32. Nas apreciações será assegurado o direito à sustentação oral ao relator pelo prazo de 10 minutos. Parágrafo 1º. Apresentado o relato resumido do processo, o relator antecipará a conclusão do voto, hipótese em que poderá ocorrer a desistência da sustentação oral, assegurada pelo presidente a palavra ao interessado se houver qualquer voto divergente do antecipado pelo relator. Parágrafo 2º. A solicitação para sustentação oral por parte dos demais conselheiros deverá ser manifestada até o término do relato do processo. Parágrafo 3º. Na sequência, o presidente concederá a palavra sucessivamente aos conselheiros. Parágrafo 4º. Cada sustentação será feita em até 3 minutos. Parágrafo 5º. O presidente do Conselho terá igual prazo ao dos relatores para sua respectiva sustentação oral, ou seja, 10 minutos. Parágrafo 6º. Servidores interessados poderão ser convidados para formular e produzir sustentação oral ou responder às perguntas que lhe forem feitas pelos conselheiros. Artigo 33. Concluído o debate oral, o presidente tomará os votos dos demais conselheiros. Parágrafo único. Encerrada a votação, o presidente proclamará a decisão. Eu tenho proposta para todos esses artigos de alteração, para tomar decisões. Capítulo 5. Dos atos dos conselheiros. Artigo 34. As decisões do Conselho Superior serão formalizadas mediante
emitir aprovações sobre as matérias de suas atribuições. Título 4. Dos recursos contra as súmulas de decisão do Conselho. Artigo 35. É admissível recurso contra a súmula do Conselho. Parágrafo 1º. O recurso deve ser interposto perante o presidente do Conselho no prazo de 48 horas após sua ciência ou publicação. Parágrafo 2º. O presidente nomeará uma comissão formada por 3 conselheiros para apreciar e decidir o recurso, apresentando ao Conselho o relatório conclusivo no prazo de 48 horas. Parágrafo 3º. Não poderá compor a comissão de que trata o caput desse artigo o conselheiro que atuou como relator do processo originário. Destaque desse artigo e seus parágrafos. Título 5. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 36. Não será devida qualquer remuneração ao conselheiro pela participação em reuniões, sendo essa participação considerada como de relevante serviço. Artigo 37. A presidência do Conselho e a secretaria terão funcionamento regular, no horário de expediente administrativo da reitoria do IFB. Artigo 38. O presente regimento interno poderá ser alterado parcialmente ou no todo, ouvida a comunidade do IFB, servidores técnicos, administrativos e docentes, e o corpo discente nomeado neste regimento, com a deliberação de no mínimo 2/3 dos membros titulares ou suplentes no exercício da titularidade do Conselho, tomada em reunião extraordinária especialmente convocada para tal fim e com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 39. Enquanto não houver entidade de representação dos egressos do IFB, caberá ao gabinete da reitoria, com auxílio dos diretores gerais de campi, por meio de edital público, promover a eleição dos representantes indicados no inciso 5 do artigo 4º deste regimento. Destaque 39. Artigo 40. A alteração de duração de mandato gera a seguinte regra de transição. Primeiro, os conselheiros que têm mais de 18 meses de mandato remanescente permanecem por mais 2 anos a partir da instalação de novo grupo. Parágrafo 2º. Os conselheiros com até 18 meses permanecem até o final do seu mandato, sendo substituídos por novos conselheiros eleitos ou indicados para mandatos tampões. Destaque em 40. Artigo 41. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho, observada a legislação em vigor. Artigo 42. Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura. Tem proposta de nova redação nas disposições gerais e transitórias. Em todos os artigos. Gostaria que fosse verificado o código. Nós perdemos o quórum com a saída do conselheiro. Luiz Diogo recebeu um telefonema da escola do seu filho, falando que houve lá um problema de saúde. O conselheiro pediu para se ausentar. De forma que nós não temos como deliberar sobre quaisquer assuntos agora. Ou seja, a gente deve marcar uma nova reunião extraordinária para dar prosseguimento a esse trabalho. Alguma sugestão de data? O código seria só para a instalação? Oi? O quórum seria só para a instalação? Nós não temos, é omisso, conselheiro. Nós não temos essa... E a concessão de vice? Nós estamos num processo especial, conselheiro. Não se trata de uma reunião ordinária com uma pauta ordinária. É uma reunião extraordinária com pauta estabelecida, com Mas mais está de 30 escrito dias, aonde que não pode com mais de pedir 2 meses de antecedência. vista? Aonde está escrito que não pode pedir vista? Conselheiro, o senhor quer ver o processo que o senhor passou, disputou, esteve nas reuniões? Eu estou perguntando. Não tem aonde vista. pela lei está escrito que Onde é que está direito que o senhor tem vista esse processo? está no artigo 16. Ela não diz isso. Senhores, alguma proposta de data para 8 gestão? de setembro. 8 de setembro? É uma terça-feira? Depois do feriado. Não sei se é pertinente, mas talvez a gente tivesse mais eficiência nos trabalhos se as propostas dos conselheiros chegassem para a gente antes da reunião. Porque a gente já poderia ler as propostas e já chegar aqui com um
velocidade no Nesse encaminhamento, Valdir, me permite? claro. Eu acho o seguinte, você anotou todos os destaques. Então, logo, no CCR, se agora, sejam repassados. E aí, por exemplo, os meus destaques eu vou linkar em cada um, vou colocar lá, o conselheiro do exame, os destaques. Né, que é em cima das que você está falando, é isso? E aí, dia 8, a gente vai Aí você encaminharia para a gente a sua proposta. em cada item. Isso. Ok? Assim o Glauco, Acho assim, que tem cada o um Glauco, tem destaque. Tem a Patrícia, Mas aí é preciso que mais um documento. Richard tem destaque. não tem problema. Não, eu pedi vistas, eu só. Porque as Não. minhas vistas não Além foram. da- As minhas vistas não foram respeitadas. Além da questão da cegueira, você colocou destaque. Mas você sabe que a cegueira ajuda as pessoas a entenderem melhor as coisas que está por Dia trás. 8, então. Pode ser no dia 8, seus conselheiros, é possível. Só na questão do regimento ou vai ter debate sobre o estatuto também? Só no regimento do estatuto a gente já fechou a questão que exclui do estatuto do regimento para que a gente não tenha novamente essa Aí dificuldade. vai mandar as observações do nosso endereço Sim, assim, hoje a gente já entrega essa súmula com os destaques e aí cada conselheiro pode nos dizer quantos dias, Vezani, você precisa, Vezani, Glauco e Patrícia Não, pedindo eu destaque. é só pontuar o que está aqui, eu vou colocar. porque eu já Então aí nesse caso, mais 2 dias ou 3 dias, todos os conselheiros podem encaminhar a sua proposta de alteração. Fechamos assim? Um abraço. E a reunião segue daqui, né? A gente Segue só daqui. retroceder. É isso que eu ia sugerir. Não, Da mas mesma forma que isso aí estava. é uma isso aí continuidade dessa reunião. É continuação. Sem pedir Dessa vistas, daqui tá? tá continuação. É, Tem que assinar. Mas é. A Uma súmula, introdução geral é necessária, né? Júlio, você podia esperar uns 5 A minutos gente pra podia gente jogar ver a pro súmula? final. Ah, tá. Tá? Né? Deixa eu assinar primeiro que eu tenho que passar a sala de aula. Ok. Deu a sugestão de jogar comunicações para o final. Não é, as comunicações Tá são, próximo. no final a reunião prossegue, né? Isso. É uma continuidade. Perfeito. Não vai ter Não há dificuldade. expediente de novo, nada Não. disso. Né? Aliás, não teve expediente, nós entramos direto na pauta. Manda no edital, Sim. Ricardo. porque se mandar em todo lado, não adianta. Eu achei estranho, presidente, que não foi colocado ao vivo essa reunião, né? Você falou que o que aconteceu com o equipamento? Nós tivemos um problema de licença aberta. Eu não sei dizer o que é o equipamento, como é que funciona. Me foi comunicado pela Estranho, uma comunicação reunião que nós dessa teríamos. importância não apareceu ao vivo, que estranho. Eu acho que não é estranho, é indesejável. O nosso desejável é que todas as transmissões sejam feitas, não só desta reunião, mas também das demais reuniões desse conselho.